Salve, salve, alquimistas! Bora continuar a saga de aulas de Físico-Química aqui no nosso canal, Alquimia 4.0. Vamos falar agora sobre concentração comum. Galera, a partir de agora, concentração comum, ela vai ser muito importante daqui para frente, porque a maioria das provas cobre concentração, molaridade, toda essa parte de físico-química ela é muito cobrada nas provas. Então, começando por concentração comum, a partir daqui é o ponto que você vai ver a química um pouco mais pesada para o vestibular, beleza? Para o Enem, que seja, concurso. Mas a gente vai tentar detalhar o máximo, trazer exemplo, trazer exercício para você não deixar de entender, beleza? Galera, vamos lá. Concentração comum. O que é a concentração comum? Representado pela letra C. É a concentração em gramas de soluto existente em 1 litro de solução. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, a concentração comum é em gramas de soluto por litro de solução, tá? Essa unidade você nunca pode esquecer. Por quê? Se o seu enunciado estiver trazendo ml, estiver trazendo quilogramas, miligramas, você tem que converter para gramas e litros, tá? Essa é a unidade que você vai trabalhar, grama por litro, tá? Em outras palavras, temos concentração, é o quociente entre a massa do soluto e o volume da solução. O que é isso matematicamente? É a massa do soluto em gramas dividido pelo volume da solução em litros. Então é a massa do soluto dividido pelo volume da solução, certo? Olha só esse exemplo, galera. Aqui eu coloquei um rótulo de uma Coca-Cola, por exemplo. Rótulo de garrafa de Coca. Não sei se eu poderia estar falando Coca, mas de um refrigerante X, Y, Z. Informação nutricional. Uma porção de 200 ml desse refrigerante. Um copo. Ele possui 15 gramas de carboidrato, dos quais 15 gramas é açúcar, e 10 miligramas de sódio. E aí, ó, em 200 ml de Coca-Cola, tá escrito aqui, então tá de boa. Em 200 ml de Coca-Cola temos aproximadamente 15 gramas de açúcar. Qual é a concentração de açúcar da Coca-Cola? A concentração, eu pedi a concentração. Pediu concentração, é a concentração comum, tá? Eu tenho, então, que a massa do soluto tem que ser dividido pelo volume da solução. Só que olha lá. O peso está em gramas. Tranquilo, certo? Não preciso converter aí nenhuma unidade nem nada. Só que o peso, né? O volume, ele está em ml, 200 ml. O que a gente pode fazer? Converter, fazer uma regra de 3 aqui no caso, né? Em 200 ml, eu tenho 15 gramas. Em 1000 ml, ou seja, 1 litro, eu vou ter quantos gramas? E eu faço uma regra de 3 básica. Olha lá. Ou eu posso converter 1 litro para 1000 ml, ou eu posso converter 200 ml para litro. 0,2 litros, tá vendo? Em 0,2 litros eu vou ter 15 gramas. E em 1 litro eu vou ter quantos gramas de açúcar? Certo? Fazendo essa regrinha de 3 aqui. 1 litro vezes 15 daria 1 vezes 15, 15. Certo? 0,2 vezes x, 0,2x. Aqui seria 15 dividido por 0,2. Isso daqui daria um total de 75 gramas por litro. Ah, professor, entendi a regra de 3, mas eu quero usar a fórmula aqui, ó, a massa do soluto pelo volume da solução. Ótimo. Basta fazer direto isso aqui, ó. Não precisa nem fazer a regra de 3. A massa do soluto não era 15? 15 gramas de açúcar? Sobre qual que era o volume? 200 ml. Opa, mas eu não posso usar ml. Eu tenho que usar litro. Então basta eu converter para litro. Ó. 0,2 200 ml é igual a 0,2 litros. 15 dividido por 0,2. Ó. A nossa fórmula aqui. Massa do soluto pelo volume da solução.
a gente chega em 75 gramas por litro, certo? Significa que em 1 litro de coca, do refrigerante, eu vou ter 75 gramas de açúcar, tá? Bastante, né, galera? Por isso que falo que a quantidade de açúcar do refri é pesado. Ó, não confunda concentração com densidade, tá? Por que não? A concentração é a massa do soluto. Soluto é aquilo que está misturado ali, aquilo que está dissolvido, tá? Então a concentração é o soluto, massa do soluto, dividido pelo volume da solução. Se eu quero a densidade da solução, eu vou pegar a massa da solução inteira, certo? Não só a massa daquilo que está diluído ali, a massa da solução inteira. E dividir pelo volume da solução. Beleza? A densidade da solução relaciona a massa da solução com o volume da própria solução, certo? Então, não confunda, galera, densidade com concentração. Concentração é massa do soluto, volume da solução. Densidade é massa da solução e volume da solução. Bora lá, pessoal. Se liga então nesse exercício, nesse exemplo, falando sobre concentração comum. E para não falar que eu estou pegando no pé do refrigerante, da Coca-Cola, que seja, ó, dessa vez eu peguei o Monster, um energético aí. Olha lá, primeira pergunta. Qual é a concentração de cafeína e a concentração de sódio, ambos em grama por litro, do energético Monster tradicional? Vamos lá. Analisar a informação nutricional do produto aqui, ó. Primeira coisa, o volume. Ele está em 200 ml. Eu preciso converter para litros. Então, 200 ml é a mesma coisa que 0,2 litros. Já vou deixar aqui que esse dado eu vou usar. Agora vamos procurar a cafeína. A cafeína está aqui, ó. 65 miligramas. Opa, ela está em miligramas, ó. Preciso converter para gramas. Pessoal, a conversão é muito simples. 1000 miligramas equivale a 1 grama. Logo, 65 miligramas, quantos gramas? Certo? Regra de 3 aqui, ó. 65 vezes 1, 65. 1000 vezes x, 1000x. O 1000 vai passar dividindo, 65 dividido por 1000 vai dar para a gente uma concentração de 0,065 gramas. Beleza. Unidade certa agora. 0,2 litros, 0,065 gramas. Bora aplicar a concentração. Concentração para a cafeína. A gente vai ter 0,065, opa, 65 dividido por 0,2. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,325 gramas por litro. Como eu estou falando de cafeína, 0,325 gramas de cafeína por litro de energético. Essa é a concentração que eu vou ter. Show de bola? Próximo que ele pede é a concentração de sódio. Mesma coisa, galera. Concentração de sódio. Eu sei que o volume é 0,2, então já vou até deixar aqui, ó. 0,2. Vamos encontrar o sódio aqui. Aqui, sódio. 155 miligramas. Mesma conversão. Só que eu vou fazer direto agora, ó. 155 dividido por 1000. Estou convertendo direto. Vai dar 0,155 gramas. Então aqui, 0,155 gramas. Isso aqui vai dar pra gente, galera, um aproximado de 0,775 gramas por litro. Ou seja, concentração de cafeína é de 0,325 gramas por litro e a concentração de sódio 0,775 gramas por litro, tá? Não esqueça da conversão das unidades, tá? Essa resolução aí só foi possível por causa da conversão da unidade.
beleza? Vou passar uma linha aqui de outra cor. Vamos para a próxima pergunta aqui. Em uma lata de 473, opa, é o volume da lata. A lata tem 473 ml. Qual é a quantidade em gramas de cada um desses componentes? Ora, eu sei a concentração em grama por litro. Eu só preciso converter, na verdade, de 1 litro para 473. Tá? Novamente, uma regra de 3. A concentração de cafeína em uma lata, ou seja, 473 ml, a gente pode fazer da seguinte forma. Eu sei que em 1000 ml, 1 litro, a gente tem 0,325 gramas. Em 473 ml, quantos gramas eu vou ter, galera? A gente faz a regra de 3, a gente vai chegar em aproximados 0,153 gramas em uma lata de energético. Ou seja, em uma lata de energético eu tenho 0,153 gramas de cafeína em uma lata. E para o sódio? Concentração de sódio em uma lata de energético inteira. Eu sei que 1000 ml é igual a 0,775 gramas. E em 473 ml serão quantos gramas? Uma regra de 3, novamente, vai nos levar em aproximadamente 0,366 gramas de sódio em uma lata de energético. Beleza? Galera, pode ser que caia uma questão discursiva desse jeito para você calcular? Pode. Por que não? Aqui nós calculamos as concentrações em grama por litro e aqui eu calculei a concentração em uma lata, certo? E aqui você vê que cada uma é uma unidade, né? Aqui na tabela, na informação nutricional, estão em outras unidades, a concentração, outra unidade, aqui também outra unidade, né? Que eu pedi em 473 ml. Mas você vê que é como se fosse uma regra de proporcionalidade, né? A gente vai calculando com base no que a gente tem e tirando as regras de 3 ali. Beleza? Espero que tenha ficado claro, galera. Se vocês gostaram, por favor, deixa seu like se você entendeu, se conseguiu entender. Também siga a gente no Instagram, faço algumas postagens lá. Tem lista de exercício nessa aula, vou deixar no link da descrição. O link da lista na descrição desse vídeo. Beleza? Tamo junto, galera. É isso. Um abraço e até a próxima.